É uma honra estar aqui falando para o Instituto Marc Chagall. O que é um pesquisador de cemitérios judaicos? Eu também me pergunto, porque eu não sou exatamente um pesquisador de cemitérios judaicos. Isso foi uma espécie de adaptação do meu trabalho à temática cemitérios judaicos, né? E aí, qual que é a minha temática? Minha temática é estudar comunidades judaicas no mundo islâmico em loco, né? Eu viajo para países islâmicos, visito sinagogas, cemitérios. Como em quase todos os países islâmicos a comunidade judaica inexiste, sobram os cemitérios, né? Então, então acabou ficando um pesquisador de cemitérios judaicos, mas não é exatamente isso. Eu, inclusive, agradeço aí a aula que o colega Ayran nos proporcionou agora sobre a dinâmica, né, de um cemitério, né? O cemitério continua vivo. E eu queria apresentar para vocês algumas fotos de alguns cemitérios que eu visitei ao longo das minhas viagens nesse século XX no mundo islâmico. Então, eu começo aqui com... Esse não é exatamente um cemitério, mas é o túmulo da Esther e do Mordecai. Então, são túmulos na cidade de Hamadan, no Irã, atribuídos aos nossos personagens da festa de Purim, né? Existia uma peregrinação para essa localidade em Hamadan, e tá aí, então, tem toda essa... o interessante, aí tentando encontrar algum link aqui com a temática cemitério, né? O interessante é que a maneira como os túmulos são apresentados é muito semelhante ao Islã, né? A maneira como o Islã mostra os seus túmulos, nessa visão triangular. Eu também estive, essa foto não está tão boa, vou passar para a próxima. Eu também estive no cemitério de Beirute, em 2003, onde... e a história interessante do cemitério de Beirute é que ele fica exatamente na divisória, na divisa entre Beirute Leste e Oeste. Quer dizer, era realmente a rua que separava, né, durante a Guerra Civil do Líbano. Não sei se as pessoas conhecem essa história, né? O Beirute foi uma capital que ficou dividida desde 76 até os anos 90, 91, 92, entre a parte cristã e a parte muçulmana. O cemitério judaico ficava exatamente na Green Line. Aqui é uma visão por fora, né, do cemitério do Cairo. É um cemitério que a gente vê tudo abandonado e infelizmente eu não pude entrar no cemitério porque na altura eu até tentei conversar com a comunidade judaica local, não esses que estão aí, né, mas os vivos, que eram cerca de 10, e eu fui proibido de entrar no cemitério por questões de segurança para a comunidade judaica, né? Então, foi bastante frustrante ir até o Cairo, ir até o cemitério e não poder fazer uma visita. O cemitério de Alexandria, também no Egito, também completamente abandonado. Aqui é uma história interessante, né? Porque em Tunis, então essa aqui é o cemitério de Tunis, dos judeus da Tunísia, e Tunis, por incrível que possa parecer, foi um dos países onde o Holocausto chegou, né? O Holocausto quase que, né, tomou conta da comunidade toda. Alguns poucos judeus foram deportados para campos de concentração e morreram nos campos. Aqui temos uma homenagem a essas pessoas, né? E o cemitério de Tunis em si é assustador, né? Dá para fazer um filme de terror aqui nesse cemitério. As tumbas todas desniveladas e muito antigas, mas também túmulos novos em meio a túmulos muito antigos. Aí isso me fez lembrar até o comentário do Ayran, né? E quando ele diz que criou-se uma atemporalidade, né, nos túmulos e tal,
aqui é notável, né? Na cidade de Tanger, no Marrocos, este é o cemitério. Eu tenho ainda, eu faço uma aposta, tá? Eu acho que muitos desses cemitérios serão restaurados. Esses do Marrocos, por exemplo, em função dos acordos de paz e tal, em algum momento, né, esses cemitérios vão ser catalogados e tal. Aqui é um cemitério antigo de Rabat, no Marrocos, onde estão enterrados dois dos meus bisavós, mas infelizmente é impossível hoje. Né? Precisamos de um Ayran ali para tentar catalogar e decifrar essas lápides todas para encontrar os meus bisavós. E tem o cemitério novo de Rabat, esse é um pouco melhor conservado, onde está enterrada a minha amada bisavó, Messoudi Benchimol. Esse cemitério é o cemitério de Marrakech, mas tem uma foto mais interessante do cemitério, essa aqui, né, o cemitério que começa, né, em algum momento aqui, mostrar o rosto das pessoas, bastante inscrição em francês, contrastando com esse aqui, essa pedra, essa lápide escrita em hebraico. Na cidade de Fez, temos esse túmulo aqui formidável da Solica, que é uma heroína dos judeus marroquinos, porque aí conta a história, e aqui a história retratada aqui, né, que ela teria se recusado a se converter ao Islã e então teria sido martirizada. Uma menina de 13 anos que foi obrigada a se casar com um muçulmano. Né? A entrada do cemitério de Tetuan, também no Marrocos. Esse é um cemitério completamente abandonado e encontram-se ali túmulos assim de 1500, coisas muito antigas e que mereceriam, obviamente, uma dedicação maior ali de explorar essas pedras, né? Por incrível que pareça, encontrei visitantes no dia que eu estava lá. Aqui, um cemitério completamente diferente, né? E aí também aprendendo ali com a Ayran, né? A frase que ele comenta no início da sua apresentação, quando ele diz que o cemitério é uma representação não do mundo dos mortos, mas do mundo dos vivos, né? E aqui é o cemitério de Cuba, perdão, Cuba, não Cuba o país, Cuba nas montanhas do Cáucaso, do Azerbaijão, e são, né? O sujeito está em pé aqui, né? Literalmente, né? E é uma comunidade muito rica, uma comunidade dos judeus das montanhas, muito rica, vivem em Moscou enfim, passam um fim de semana aqui nessa cidade de Cuba para pegar um ar fresco do Cáucaso, até, enfim, né, encerrar aí a atividade, e aí temos aí o túmulo das pessoas em pé. Depois eu fiz uma visita ao Uzbequistão, então aqui também temos túmulos com retrato de pessoas, né, os túmulos mais recentes, ou nem tão recentes assim, né? 1993, já estamos ali, o que 30 anos, né? Essa aqui é uma pedra em homenagem a um judeu azeri, um judeu do Azerbaijão, que lutou na batalha de Nagorno-Karabakh, essa batalha que a gente vê aí às vezes no jornal recentemente entre Armênia e Azerbaijão, é uma batalha antiga, né? E desde os tempos da queda do fim da União Soviética, né? E aí de uma pedra em homenagem a esse personagem, né? Mais túmulos de Cuba no Azerbaijão. Aqui é um dos túmulos, diga-se, do profeta Daniel. O profeta Daniel né, tem vários, 3 ou 4 túmulos dele, tem um no Irã, esse aqui é no Uzbequistão, e vocês podem notar que é um túmulo pequenininho, né? Porque diz a lenda que o Daniel continua crescendo após a morte. Então, acho que já fizeram aí um túmulo para acomodar a, a estatura do Daniel. E o detalhe também que chama a atenção é que essas pessoas que estão rezando aí são muçulmanas, né?
Então, o Daniel também é um profeta no Islã. Mais túmulos aqui no Vale do Ferganá. Vale do Ferganá é o último lugar onde, né, os judeus acompanharam a expansão islâmica, pouco antes ali da chegada das montanhas que separam o Quirguistão da China, né? Então, vários túmulos aqui interessantes, mas, novamente, eu não sou um especialista em cemitérios. Notei aqui que todos eles têm o retrato da pessoa, e alguns têm inscrição em hebraico, outros não. Que é uma homenagem à União Soviética, aos judeus que morreram nas guerras soviéticas, mais túmulos aqui na cidade de Andijan, no finalzinho ali do Vale do Ferganá, bem ao leste ali do Uzbequistão, né? Aqui eu consegui entrar, alguns cemitérios eu não consigo entrar, os que eu entro eu tiro muita foto, né? Bem, está aqui mais algumas imagens para vocês. Aqui é a porta do cemitério. Vocês veem que tem uma estrela de Davi, então não há muito o que esconder, né? O Uzbequistão é um país que hoje em dia, né, amigo de Israel, os judeus vivem bem ali, então não existe nenhum tipo de segredo. Eu estou contando isso porque eu já explico para vocês um outro cemitério que eu visitei, onde isso não seria possível, tá? Chegando aqui no Quirguistão, eu estive à procura de judeus nesse cemitério, que é um cemitério da cidade, né, de Osh. E aqui eu acho que encontrei né, um Gergenstein com uma estrela de Davi, mas não consegui confirmar ainda se é um judeu enterrado, né, num cemitério não judaico, aqui, no Quirguistão. Mais alguns túmulos aqui, eu vou passar adiante, porque eu queria chegar exatamente aqui no cemitério judaico de Teherã, no Irã, né? Aqui são poemas. Eu acho que isso aqui é um vídeo, mas não vou conseguir mostrar agora. Não é importante o vídeo, vou passar adiante. Temos aqui mais uma lápide no cemitério de Teherã. Servem, né, a escrita árabe, persa, né, evidentemente, mas o alfabeto árabe na escrita farsi, que é o estilo de escrita de caligrafia usado na Pérsia, né, no Irã. E tem aqui a reza, né, no cemitério judaico aqui de Teherã. Acho que aqui tem um vídeo talvez interessante para mostrar. Não. Também esse cemitério aqui, esse aqui eu diria que é uma raridade, tá? Esse cemitério é em Omã, no país Omã, numa cidadezinha ao norte de Omã, não é na cidade de Muscat, na capital. E ele foi retratado apenas nos anos 80, tem um artigo sobre esse cemitério judaico, e, obviamente, o cemitério é todo fechado, não dá para visitar. Eu mesmo, subindo num desses prédios, tirei essa foto, e já tive problemas, porque muitas pessoas ali falando que era proibido e tal. Então, o Omã ainda não é um país que tem uma relação muito boa com os judeus, com o Estado de Israel, né? E não existem judeus morando em Omã. O máximo que tem algumas histórias sobre Benjamim de Tudela ter passado por ali, coisa desse tipo, e tem existido uma comunidade nessa cidade no século XIX, né? Aqui uma vista mais geral do cemitério, poucas lápides aqui. Esse aqui é o cemitério de Manamá, no Bahrein. É um cemitério já antigo. A comunidade do Bahrein hoje tem algo como 30, 40 pessoas, e uma dessas faleceu recentemente. Vocês podem ver que tem um túmulo aqui, recente, né? Eu estava muito longe, estava num desses prédios, porque o cemitério estava fechado.
Agora, esse ano eu estive no cemitério de Bagdá, no Iraque, o cemitério judaico de Bagdá. Aqui a gente nota essa mudança no tempo, né? Muita areia cobrindo, né, os túmulos, e os túmulos mais recentes não têm inscrição em hebraico ainda. Aqui é um túmulo de 93. Tem alguns túmulos de tzadikim, que eles tinham peregrinações ali dos judeus iraquianos, né? Mais algumas lápides no cemitério de Bagdá, que é uma visão mais geral ali do cemitério de Bagdá. O cemitério de Bagdá tem uma história interessante, e até não recomendaria fazer essa visita, porque ele fica no bairro Al-Sadr. Esse bairro Al-Sadr, na cidade de Bagdá, ele é controlado por uma milícia, assim como o país inteiro, o Iraque, é controlado por diversas milícias xiitas. Essa é a milícia do Muqtada al-Sadr, né? Um político que recém renunciou aí à vida pública, né? Aparentemente, mas milícia, né? Então eu tive que entrar muito rapidamente, não tem nenhuma inscrição aí, fazendo o comparativo com o cemitério de Andijan, no Uzbequistão. Então tive que entrar muito rapidamente para ninguém olhar. E aí, uma vez dentro do cemitério, eu tinha mais liberdade, né? Por outro lado, né, túmulo de profetas no Iraque, tem alguns. Esse aqui é um túmulo totalmente renovado. Eu estive em 2011 no norte do Iraque, no Kurdistão, e para entrar nesse túmulo do profeta Naum, eu tive que pular um arame farpado e cair de cabeça, quase que eu fiquei ali, enfim, junto com o profeta Naum para toda a eternidade, mas sobrevivi, né? E tive a felicidade de voltar 12 anos depois, agora em 2022, com o mausoléu totalmente renovado. E olha que beleza que é o lugar. Esse não é tão difícil o acesso, vale até a pena conhecer. Tá? Também estive no sul do Iraque, no túmulo do profeta Ezra, que é esse que está aqui, ou talvez foi meio sionista dos nossos tempos, né? É uma foto muito difícil de tirar, porque ele está todo fechado naquele triângulo que eu comentei com vocês. Aí tem um tapete em cima, enfim, tive que fazer um malabarismo para conseguir tirar essa foto, né? E, enfim, acho que é isso que eu queria mostrar para vocês.